sobre o texto Olhando com o coração e sentindo com o corpo inteiro no cotidiano escolar. Mas espere um segundo, ainda não nos apresentamos. Eu sou a Stephanie. Leonara, Isabelle. Olá, quero fazer um convite a você. Um convite ao Sentir para fortalecermos nossa parceria. Convido você a fazer uma pausa e observar as pessoas à sua volta. Seus rostos, seus olhos, suas peles, seus cabelos, suas expressões, seus jeitos. Agora imagine como tudo isso faz parte do cotidiano escolar, principalmente em todas as crianças envolvidas nesse processo. Os jeitos, os cheiros, os sorrisos, as implicâncias, as angústias, os medos, as vestes, os adereços, as peles, as palavras e as belezas. Tente pensar com paixão, com envolvimento de quem sabe na pele, no corpo e na alma o que é o cotidiano escolar e guarde aquecidamente essa imagem durante o percurso desse texto. Véi, que viagem é essa, véi? Para adentrarmos verdadeiramente o cotidiano escolar, irei contar pequenas histórias. Certo dia, uma professora resolveu levar uma câmera fotográfica para fotografar os seus alunos da primeira série do Fundamental. Nas imagens capturadas estavam presentes diversos comportamentos: euforia, sorrisos, exibicionismos, brilho nos olhos e timidez. No final, eles ficaram bastante felizes com o resultado, as fotos reveladas. A professora animada resolveu mostrar aos demais colegas e uma delas falou: Eu tô passada, chocada. Meu Deus! Essa resposta causou um impacto na professora. Ela percebeu que as crianças fotografadas não eram vistas na sua beleza de criança pelos colegas docentes. Isso pelo fato de não estarem em movimento, porque só diante da imagem parada, fixa, foi percebido o que no cotidiano era invisível: a beleza das crianças. Naquele dia, algo daquelas crianças tinham sido finalmente apresentado aos professores. A formação docente é muitas vezes marcada por uma avalanche de preconceitos que colaboram para a produção de maiorias invisíveis e que não têm voz, e isso é tão forte que nem percebemos, como podemos perceber na história a seguir. A maioria dos cartazes para o Dia das Mães, que são fixados nos murais, são confeccionados pelas professoras. Muitas dessas figuras de mulheres estão longe de retratar as mães reais dos alunos e das alunas e até mesmo as próprias professoras. Obedecem a um modelo idealizado e internalizado. Nesse sentido, irei contar outra história. Uma professora fazia seu mural de Natal com muitos anjinhos, todos loirinhos. Quando questionada e indagada em relação aos anjos morenos, negros, ruivos, ela sorriu e disse que daquele jeito era mais fácil, porque só precisava recortar uma cartolina, a amarela. Muitos outros exemplos, muitas histórias podem ser citadas em relação a situações de preconceitos. Vou relatar mais uma bem significativa. Numa festinha da escola, foi proibido pela diretora, com o apoio da maioria dos professores, que se tocasse o CD de determinado grupo musical bem popular. Uma professora, no tom irônico, disse: "Agora a ordem não é preparar para o trabalho? Então, não tem problema tocar esse CD, pois a maioria delas vai ser isso mesmo." Dois esclarecimentos se fazem necessários para o entendimento da história. Primeiro, isso mesmo significava prostituta. O segundo, as crianças tinham entre 3 e 5 anos de idade. A gente olha, mas não vê. A gente vê, mas não percebe. A gente percebe, mas não sente. A gente sente, mas não ama. E se a gente não ama a criança, a vida que ela representa, as infinitas possibilidades de manifestação dessa vida que ela traz, a gente não investe nessa vida. E se a gente não investe nessa vida, a gente não educa, a gente mata. Ou melhor, a gente não educa para a vida, a gente educa para a morte. A gente educa, assim, para uma morte em vida, a invisibilidade. E vocês, queridos ouvintes e futuros educadores, quais são suas expectativas em relação às crianças sob sua responsabilidade profissional? Eu convido vocês para uma breve reflexão. Quais são suas expectativas em relação às crianças? Nós aprendemos em livros, em meios de comunicação, mídia,
filmes, outdoors e outros a idealizar algumas características humanas como as representantes legítimas e naturais do humano. Normalmente, homens brancos de padrão europeu. Aprendemos o que é uma criança ideal, o que é uma criança bonita, educada, como é a família ideal e a classe social ideal. Mas vocês acham que essa noção de padrão corresponde à nossa realidade concreta? Dentro do ambiente escolar, o olhar do professor é fundamental. Ele precisa ser amplo para o crescimento do aluno. Ele não pode ser dissimulado e nem limitado, porque implica outras sensibilidades. O outro sente, percebe e é influenciado principalmente na infância. O importante é deixar bem explícito que qualquer aprendiz precisa ser estimulado, incentivado, encorajado a aprender e aproximar-se do novo. Afinal, nada por acaso. Dando continuidade a esta tentativa de compreender todas as faces do universo escolar, é necessário observar como o acesso a este ensino tem acontecido. Porém, ao entrar em contato com as seguintes informações, peço a você, ouvinte, que escute com o coração de quem pretende viver, transformar e amar este cotidiano. Mais uma vez, falta de vagas no período integral de creche aqui em Piracicaba. Estamos hoje aqui no bairro Santa Rosa Ipês, aqui na rua Santa Albertina, aqui do bairro, uma rua sem saída. Lá no final da rua a gente vê a creche Lígia Amaral Gubim. Porém, até parece ironia, mas aqui, olha só, ainda na rua Santa Albertina, duas mães que vão conversar junto conosco agora e elas não conseguiram vaga na creche, mesmo morando na mesma rua da creche. Primeiramente, a ironia começa já morando na mesma rua da creche, que é uma creche aí pública, mesmo assim vocês não conseguiram vaga. Não conseguimos vagas. Agora, você, Damares, começando com o teu caso, você trabalha, carteira assinada, trabalha das 9 da manhã às 18 horas e não tem onde deixar a filha. Exatamente, isso mesmo. Trabalho registrada e não consigo período integral. Consegui meio período longe da minha casa ainda. Agora, meio período não é suficiente para você, não tem condições? Não é suficiente, porque meio período é da meio-dia e meio às 16 horas. O que a gente faz? Onde a gente trabalha meio período? Meio-dia e meio às 16. Aí tem que pagar outra pessoa para ficar meio período a parte da manhã e a parte da tarde. Não resolve nada pra gente que trabalha. Você é a mãe característica que eles pedem, mãe que trabalha com carteira assinada e que precisa, né? Você é a prova disso, de que precisa, porque fica no comércio o dia todo, mesmo assim não tem previsão. Não, exatamente não. Já me pediram 3 vezes a documentação, 3 vezes levei na creche, mesmo assim, falaram que ia conseguir uma bolsa creche, levei 3 dias a documentação, mesmo assim, até agora sem previsão. Caro ouvinte, como você deve ter percebido, o acesso ao ensino tem sido cada vez mais raro. Mas, além disto, trago uma reflexão. Será que este ensino tão difícil é de qualidade? Pois o que tem sido vivenciado na realidade escolar é que, além da dificuldade de acesso, existe um sucateamento da escola, onde não existe uma qualidade de infraestrutura, falta de materiais e, por último, mais preocupante, o comodismo dos discentes, com apenas de uma graduação, que não procuram aperfeiçoar seus conhecimentos e, assim, transformar o ambiente escolar em um formador de indivíduos capazes de modificarem sua realidade, indivíduos independentes que lutam não só por si, mas pelo todo. Vamos fazer emergir nessas histórias, as nossas histórias, tantas vezes mencionadas. Vamos fazer emergir a nossa história com gestos, cantos, contos e encantos de liberdade. Visibilidade, audibilidade das diferenças de gênero, cultura, cor, etnia, orientação sexual, deficiências. Emergir as histórias submersas de educadores e educadoras, de alunos e alunas da nossa população, que nos diz de sujeição, mas também de insurreição, lutas, criatividade e busca de alternativas. Tudo isso nos aponta para a construção e fortalecimento de uma certa prática docente, não alienada do nosso contexto socio-histórico.
Uma prática docente que valoriza não só a razão, a linearidade da escrita, a letra, a tecnologia, mas outras fontes de saber, o coração, a pele, o olfato e etc. Uma prática docente que valorize uma aprendizagem que nos promova por inteiro e que seja coletivamente surgente. Coletiva porque não isolada, mas que mantenha com outros um diálogo compartilhando as angústias, os erros, os acertos, as construções, as teorizações e reflexões, os sonhos. Uma prática docente que seja voltada para a diversidade étnica e cultural da nossa população, sobretudo dessa população que, ao longo da história do Brasil, vem sendo alijada dos direitos civis, sociais e humanos, dessa população que dorme nas filas por uma vaga na escola. Uma prática docente política, ideologicamente humana, comprometida com o nosso povo mestiço, belo, forte, que luta, que surpreende, que ri, que chora, que cria cotidianamente saberes e estratégicas, práticas que possibilitam viver, sobreviver, num tempo em que a exclusão social é vista como um valor positivo e inevitável. Uma prática docente que tenha como palavra-chave o diálogo, o estudo, a criação, o desejo e o compromisso com a transformação social, com a construção mesmo de uma amorosa cidadania.